Olá, meus queridos amigos, telespectadores da TV Mundo Maior. Mais uma vez estamos aqui dando continuidade aos estudos libertadores do Evangelho do Cristo. Quero dizer da minha alegria de poder estar me dirigindo a você que está aí buscando uma luz nos ensinamentos do Cristo. Então hoje nós vamos dar início à primeira parábola de Jesus, nessa visão mais judaico-cristã que nós estamos trazendo para vocês, mas é lógico que vocês vão ter muito mais informações, muito mais conhecimento e muito mais aprofundamento nas nossas lives que estão no YouTube ou mais especificamente nas obras que vamos lançar em forma de livro, ok? Então hoje nós vamos falar da parábola do semeador, narrada por Mateus, que começa já no capítulo 1, como eu falei a semana passada. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão, por isso ele entrou num barco e sentou-se enquanto a multidão estava de pé na praia. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. E ele dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda, mas ao surgir o sol, queimou-se e por isso por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram ou abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produziu fruto, um em 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos, ouça. Olha, essa parábola ela é magnífica e magnânima. Inclusive, para vocês ter mais informação acerca da importância dessa parábola, você pode até pegar o Evangelho de Tomé. O capítulo 9 fala dessa parábola do semeador. Mateus 4, 3 a 8, Lucas 8, 5 a 8. Esse tema da semeadura e da colheita, ele tem uma constante visão ou repercussão apocalíptica. É muito profunda porque tanto semente como colheita depende de duas coisas básicas: da bênção de Deus e do trabalho do homem. Então Jesus era magnífico nas suas criações e ele, como judeu, ele começa com semente. Por quê? Porque a palavra semente, ou zerar em hebraico, é sinônimo de vida. Para vocês terem uma ideia, a célula reprodutora masculina, o espermatozoide, ela se chama também zera, que é aquele que promove a vida. Então Jesus começa com a grande semente. Que semente é essa? Existem 7 tipos sagrados de plantas no judaísmo e as sementes são 2. É o trigo e a cevada. São as 2 sementes sagradas que fazem parte. E depois são frutas, a figueira, a uva, a tamareira, que são sementes, que são frutas, a romã, que são frutos que está colocado no livro da Torá como sementes sagradas. Então, como Jesus tinha esse conhecimento e ele precisava, naquela região da Galiléia tinham muitos trigais,
muitos campos de trigo, de cevada, né? E quando a gente vai hoje, agora, eu estive em 2009 lá, estivemos com o nosso querido grupo da RW Turismo. O cheiro da flor, da figueira, é uma coisa estonteante. Você se sente, eu acho que aquele cheiro, ele é um cheiro que traz paz. Ele é agradável, ele é adocicado. Então essa semente, por isso que Jesus falou da parábola da figueira que secou, que é tudo coisas que o povo conhecia ali na Galiléia, tinham todas essas plantas, a cevada, o trigo. A romã em Israel é uma coisa encantadora. As romãs, sem exagero, são desse tamanho. Uma romã dá um copo de suco puro, você toma isso, sobretudo Nazaré, Caná, aquela região ali tem muita romã e é uma coisa maravilhosa, os campos são lindos. Então Jesus falava de coisas que eles conheciam naturalmente. A tamareira, que é a palmeira, como o próprio Salmo de Davi fala, que o justo floresce como a palmeira na plenitude da força, como o cedro do Líbano na casa do Senhor. A tamareira, ela é um fruto que dela desce um mel. Por isso, quando se fala que Israel seria a terra que jorra leite e mel, esse mel não é o mel da abelha, que lá não tem. O mel é o mel da tamareira, da tâmara, da palmeira, que a gente vê no deserto da Judéia, lá perto do Mar Morto, inúmeros campos de plantações dessas tamareiras. Então, Jesus era um judeu que sabia como explorar com sabedoria aquilo que o povo conhecia e que tinha. Veja o que ele diz. O semeador, eis que o semeador saiu a semear. Essa primeira frase já nos dá uma ideia muito interessante de que semente é essa que Jesus está falando. Ele está falando a linguagem que vamos dizer assim, o agricultor conhecia, porque muita gente pensa que isso é uma parábola sobre a agricultura. Eu já vi alguma pessoa falar que isso era uma parábola sobre a agricultura. Jesus ensinava como preparar o campo, como plantar a semente. Quer dizer, as pessoas podem entender assim, mas ela tem quantas mil compreensões tem essa parábola? Você não tem nem ideia. Então a semente, o semeador, quem é o semeador? Particularmente, ele não disse um semeador qualquer. Mas aqui ele está se referindo a ele. O maior, eu poderia colocar aqui, o maior semeador saiu a semear. Semear o quê? Semente? Não. Ele saiu a semear a palavra. Ele saiu a semear a luz que todos nós temos e recebemos dos seus ensinamentos. E aí ele diz, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia uma terra, logo brotou, e porque a terra era pouco profunda, o sol veio e queimou, e como ela não tinha raiz, secou. E ainda outra caiu sobre os espinhos se cresceram e a abafaram. E outra parte finalmente caiu em terra boa e produziu um fruto 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Que coisa interessante. Quem tem ouvidos, ouça. O que é que a gente pode deduzir? Aqui você observa que foram 4 tentativas para ver produto, para ver condições de encontrar um solo. Ou seja, a mensagem do Cristo não foi recebida em 100% das pessoas. Porque ele, como semeador, ele fez 4 tentativas e só uma, 25%. 100 dividido por 4, 25. Só 25%
foi que conseguiu. E aí ele vai, como ele disse, que os discípulos tinham o direito de saber o que ele estava dizendo, os mistérios do reino dos céus, mas os outros não. Ele mesmo explicou o significado da sua parábola. Então, o próprio Jesus explica para nós, à luz da seu pensamento, o que ele quis dizer com aquela parábola, vocês vão saber. Antes, porém, eu gostaria de fazer um convite a você que está me assistindo, que eu não sei se você sabia, mas nós temos um clube, que é o clube, sócios do clube da rádio e da TV Mundo Maior, que é um clube que trabalha em prol da sua necessidade espiritual. E que esse clube já mudou a vida de várias e várias pessoas. E porque muitos nesse período de dificuldade têm a nossa programação como um centro espírita no seu lar, para atender às suas necessidades. E por isso eu gostaria de, nesse momento, me dirigir a você, porque eu sei que você entende e que você pode ser muito importante na necessidade que temos de manter a nossa programação no ar, com a base da doutrina espírita que ela possui. Tenha certeza que sua contribuição fará uma enorme diferença. E é fundamental para que a gente possa chegar ao lado de cada um com esse nosso trabalho. Naqueles que estão solitários, deprimidos, tristes, sem esperança. Vamos levar a luz, a esperança, a energia positiva do Cristo para essas pessoas. E nós contamos com sua colaboração para que a gente permaneça levando o nosso programa ao ar. A nossa programação. Tudo que a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova oferece a vocês. Eu faço parte desse grupo já há 16 anos na TV e a rádio eu acho que já passa de 18 e tem sido para mim um motivo de muita honra, o aprendizado, a solidariedade, a convivência com diretores, com programadores, com pessoas que me deram a honra e a confiança de poder levar este programa já por esse tempo todo e fazer parte dessa equipe, porque não sou só eu, somos todos nós. É a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova que é importante em tudo isso, como o veículo da luz que você recebe em sua casa. Então, se você quer colaborar, ligue para 0800 1201 838 e você vai ajudar. Ou ainda, ligue para 11, a operadora 011, que é São Paulo, 2458-3214. Nós também temos o WhatsApp, que é 11 97261 0272. E acesse www.feal.colabore.org. G-mudo. Ok? E você estará fazendo um grande trabalho de amor e solidariedade com a necessidade espiritual daqueles que ainda estão necessitando de que a sua alma seja iluminada. Jesus lhe recompensará por isso. Dando continuidade à parábola do semeador, vamos ver o que Jesus diz aqui em Mateus capítulo 13, versículo 18 a 23. Ouvi a parábola do semeador. Alguém ouve a palavra do reino e não entende. Vê o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Essa é a semente que foi semeada à beira do caminho. Você escuta, não entende,
não dá importância, e os obsessores, os espíritos inferiores, vêm e retira do seu coração a solidariedade, a semente que foi, quer dizer, a palavra, a mensagem libertadora do Cristo. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. E de momento, quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo desiste. É aquele que se entusiasma com a notícia, é aquele que abraça à primeira vista, mas quando requer o testemunho daquilo que a pessoa abraçou, quando vem a perseguição, as ideias contrárias, as adversidades, a pessoa desiste. Significa que a mensagem foi semeada não no seu coração, mas numa rocha, no terreno pedregoso. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Ou seja, é aquele que não sabe separar o joio do trigo, não sabe separar o material do espiritual. Se envolve com as coisas do mundo, com as riquezas, com os poderes, e aí a mensagem desaparece totalmente. É como aquele que prega uma coisa e faz outra. Porque esse ainda não foi tocado no seu coração. E o que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e entende, compreende a sua importância. Esse dá fruto, produzindo a razão de 100, de 60 e de 30 por 1. Não sei se vocês sabem, mas Jesus aqui está usando uma expressão judaica, de que Isaac plantou no terreno fértil, diz lá o livro do Gênesis, e ele colheu 60 por 1, quer dizer, 30 por 1, 100 por 1. Então Jesus usa esse semeador como a colheita, como aconteceu com Isaac. O que significa que aqui nós temos a visão, o princípio judaico apresentado por Jesus na sua doutrina que nós conhecemos hoje como o cristianismo. Então, meus irmãos, Jesus ainda diz uma coisa aqui no final. Aquele que tiver ouvido para ouvir, que ouça. O que é isso? Ele já tinha falado dos que veem, mas não enxergam, que ouvem, mas não entendem. Mas os profetas usavam muito essa expressão. Que ele usou também quando ele fala da reencarnação, quando ele fala que João Batista foi o Elias, que devia voltar, que tinha vindo para preparar o seu caminho. Ele também diz que aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. É preciso que haja visão com os olhos espiritual, a visão mediúnica, a visão profética, a visão interior. Essa parábola, essa primeira parábola de Jesus, ela é magnífica. Então, esse semeador que é o Cristo, é aquele que há 2000 anos, no mar da Galileia, dentro de um barco, jogou essa semente do seu amor e da sua palavra.
Porque a primeira coisa que ele colocou foram as suas atitudes, seus gestos de amor. E com esses gestos, ele conquistou multidões. Depois das multidões conquistadas, foi que ele foi provar, foi que ele foi pregar, foi que ele foi aconselhar. Porque as pessoas, quem é esse? De onde vem tamanha sabedoria? E esse povo que eu acompanhava era um povo carente, e Jesus jogou a semente em seus corações. Mas aqui é curioso que ele coloca 4 tentativas. E 3 tentativas foram de fracasso. Só a perseverança do semeador é que conseguiu encontrar a boa colheita. O que significa que levar o amor do Cristo, levar a sua atitude, nem sempre as pessoas são bem recebidas. Jesus sabia disso. Há tanta divisão hoje na sua filosofia, do seu amor, que tem umas que são são fracas que as pessoas não as escutam. Não é uma indiferença a Jesus, talvez seja indiferença ao semeador. Aquele que está semeando de uma forma incorreta. Porque você diz uma coisa e faz outra, você não vai convencer ninguém. Se você é uma coisa em casa, outra na rua, se você é um pai na rua bom, em casa violento, quem é que vai valorizar você? Que família você está preparando? Então essa semente, esse semeador, somos todos semeadores, recebendo de Cristo esse legado de levar a sua mensagem com as nossas atitudes, com o nosso testemunho, porque existe o chamado verbos, que a Kabbalah fala, ouvir, calar, assimilar, praticar e ensinar. São 5 verbos, ouvir, calar, assimilar, praticar e ensinar. Olha, Jesus já trazia consigo o ouvir, o calai e o assimilai. Os 2 verbos últimos que ele ensinou, que foi praticar e depois ensinar. Ensinar é o último. A gente tem mania de querer ensinar aquilo que a gente não faz, de começar a ensinar cedo. Então é preciso que nós tenhamos essa consciência que as palavras nem sempre convencem, mas os exemplos arrastam. As palavras se perdem, mas as atitudes se fixam. Então, o que ele fazia chamava atenção. Quando ele quis falar, todos estavam receptivos, porque ele já havia preparado o solo. Mas nós precisamos entender que nós poderemos fracassar na nossa semeadura e tentar e só conseguir, como ele coloca aqui, 25%. Reflitamos sobre tudo isso e se prepare para receber oportunamente a nossa obra, com isso bem explicadinho, com mais detalhes, com profundidade, porque aqui o tempo não nos permite. Que Jesus fique com vocês. Até a próxima semana. Muita paz e muita luz para todos nós. Que assim seja.